E aí, torcida vascaína? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Vasco. Antes de mergulharmos nas atualizações, não se esqueçam de dar aquela moral inscrevendo-se no canal e curtindo o vídeo, porque juntos somos mais fortes no apoio ao nosso time do coração. O empate sem gols diante do CSA, no estádio Rei Pelé, deixou tudo em aberto para o Vasco decidir a vaga em casa, em São Januário. A equipe cruzmaltina teve mais posse de bola, controlou boa parte do jogo e criou mais oportunidades ao longo dos 90 minutos, mas novamente faltou precisão e capricho no último terço do campo. A atuação não foi ruim, mas fica a sensação de que o time poderia ter saído de Maceió com um resultado melhor, especialmente diante do domínio territorial e do volume ofensivo apresentado. Agora, com o apoio da torcida, a classificação está completamente nas mãos do Vasco, que precisa transformar esse domínio em efetividade na volta. O primeiro tempo mostrou um Vasco que se impôs desde o início, buscando o ataque, mantendo a bola no pé e tentando pressionar a saída do CSA. Mesmo sem Felipe Coutinho entre os titulares, o time conseguiu ocupar o campo de ataque com certa facilidade. Vegetti, bem marcado, teve poucas chances claras, e as principais jogadas vieram pelas pontas, com muitos cruzamentos que acabaram neutralizados pela defesa adversária. Ainda assim, Gabriel Félix precisou trabalhar em pelo menos duas boas chegadas vascaínas, em finalizações perigosas de Nuno Moreira e Tchê. Faltou refinar o último passe e caprichar na conclusão. Com o passar dos minutos, o CSA equilibrou as ações e passou a aproveitar alguns espaços deixados na recomposição vascaína. O adversário apostou em transições rápidas, especialmente com Gustavo Nicola e Thiago Marques, que chegaram a assustar. A melhor chance do time alagoano no primeiro tempo, no entanto, foi anulada por um impedimento mal marcado, frustrando uma jogada individual promissora de Thiago. Mesmo com esse susto, o Vasco manteve sua postura ofensiva e terminou a primeira etapa com mais presença no ataque, embora ainda sem o brilho necessário para transformar isso em vantagem no placar. Na volta do intervalo, o CSA voltou mais ousado e criou a melhor oportunidade do jogo logo aos 13 minutos, quando o Baianinho apareceu livre na área e, cara a cara com Léo Jardim, finalizou mal e desperdiçou. O Vasco respondeu mantendo o controle do jogo, mas encontrou ainda mais dificuldades para furar o sólido sistema defensivo do adversário. A entrada de Felipe Coutinho trouxe mais qualidade técnica, e o camisa 11 conseguiu organizar o meio-campo, distribuir bem o jogo e até criar duas boas chances, mas a equipe novamente falhou na conclusão. Faltou agressividade no momento decisivo para transformar superioridade em gol. O fim da partida reservou um momento de tensão para o torcedor vascaíno. João Vitor, que vinha fazendo boa partida, acabou expulso após receber o segundo cartão amarelo, deixando o time com um a menos nos minutos finais. Mesmo com um jogador a mais, o CSA não conseguiu se impor ofensivamente, embora tenha assustado com um chute perigoso de Silas. O Vasco segurou o resultado até o apito final, mostrando certa maturidade defensiva mesmo em inferioridade numérica. Ainda assim, o empate acabou sendo um prêmio para a postura segura do CSA, que jogou por uma bola e conseguiu segurar o ímpeto vascaíno. Apesar do empate, o Vasco mostrou que tem condições de decidir a vaga jogando em casa. Foram 20 finalizações ao longo do jogo, número que mostra o volume ofensivo, mas também escancara a necessidade de mais eficiência na finalização. O torcedor sabe que o time tem potencial, principalmente com nomes como Nuno Moreira, que novamente foi o mais participativo no ataque, e com Coutinho, que, mesmo entrando no segundo tempo, mudou a dinâmica do time e deu sinais claros de que pode ser decisivo no confronto de volta. A defesa também merece destaque, conseguindo conter os contra-ataques do CSA, principalmente com Léo e Medel bem postados. A expectativa agora é de casa cheia em São Januário, com a torcida empurrando o time rumo à classificação. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis, mas o Vasco tem todas as condições de resolver no tempo normal se repetir o domínio do primeiro jogo, mas com mais clareza e assertividade nas finalizações. É hora de corrigir os erros, trabalhar bem nos próximos treinos e entrar em campo com a intensidade e a seriedade que um mata-mata exige. A torcida acredita, e o elenco precisa mostrar que tem força e maturidade para confirmar a vaga dentro de casa. Esse primeiro confronto serviu como alerta. O Vasco mostrou atitude, volume e qualidade em boa parte do jogo, mas também ficou evidente que ainda há ajustes a serem feitos. Faltou transformar controle em vantagem, e isso não pode se repetir em São Januário. Com o apoio incondicional da torcida e um elenco que vem ganhando mais corpo com o retorno de jogadores importantes, é o momento ideal para o time mostrar sua força como mandante e avançar. O confronto está aberto, mas o Vasco depende apenas de si, e com atitude, inteligência e foco, essa vaga tem tudo para ficar no Rio. Outro ponto que precisa de atenção é a pouca variação nas jogadas ofensivas. O Vasco insistiu excessivamente em cruzamentos para a área, mesmo quando ficou claro que essa estratégia não estava surtindo efeito diante da bem posicionada defesa do CSA.
faltou mais troca de passes curtos, infiltrações pelo meio e aproximações entre meio-campistas e atacantes. A entrada de Coutinho trouxe um respiro nesse sentido, com mais qualidade nas tabelas e visão de jogo, mas é necessário que o time como um todo atue de maneira mais conectada e criativa no setor ofensivo. Treinar alternativas de ataque e melhorar a tomada de decisão no último terço do campo será essencial para evitar a repetição do roteiro na partida decisiva. Além disso, o aspecto emocional também precisará ser bem gerido em São Januário. A expulsão de João Vitor é um sinal de que, mesmo com o time organizado, é preciso mais controle nas ações individuais, especialmente em jogos de mata-mata, onde qualquer detalhe pode ser determinante. A pressão da torcida, o peso da responsabilidade e o cenário decisivo podem influenciar, mas o elenco vascaíno precisa demonstrar maturidade e foco total desde o primeiro minuto. A base está montada, o desempenho teve pontos positivos, e com mais equilíbrio emocional e precisão nas finalizações, o Vasco tem totais condições de carimbar a vaga para as quartas de final, diante da sua torcida e dentro da sua casa. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e se cliquem no sininho do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Vasco. Sem mais delongas, continuemos! Agora, fica a pergunta para o torcedor vascaíno: qual a sua avaliação sobre o desempenho do time nesse primeiro jogo contra o CSA? A equipe teve mais posse, buscou o ataque e finalizou bastante, mas não conseguiu transformar essa superioridade em vantagem no placar. Para muitos, faltou mais objetividade e velocidade na construção das jogadas. Você achou que o time foi bem dentro do que o confronto exigia ou esperava uma atuação mais dominante, mesmo jogando fora de casa? A postura foi correta ou faltou mais ousadia para tentar resolver logo o confronto? Outro ponto que vale debate é a leitura de jogo de Fernando Diniz e as alterações que ele fez ao longo da partida. A entrada de Felipe Coutinho deu mais qualidade ao meio, e ele conseguiu organizar o time, mas será que não poderia ter entrado antes? A escolha de iniciar com Coutinho no banco dividiu opiniões, especialmente considerando a dificuldade que o Vasco teve em furar a defesa do CSA. Na sua visão, Diniz acertou ao tentar preservar o jogador e usá-lo no segundo tempo, ou errou ao abrir mão do seu principal articulador em um confronto tão importante? Além disso, o treinador optou por manter a estrutura ofensiva baseada em cruzamentos e movimentação pelas pontas, mesmo quando essa estratégia já não estava funcionando. Você acha que o Vasco insistiu demais nesse tipo de jogada? Faltou mudar o padrão ofensivo durante a partida, talvez apostando em mais aproximação pelo meio ou até em mudanças mais ousadas no ataque? A sensação de que o time esbarrou em limitações táticas deve ser um ponto de atenção para Diniz, mas gostaríamos de saber o que você teria feito diferente no comando da equipe. Por fim, pensando no jogo da volta em São Januário, quais mudanças você, torcedor, gostaria de ver? A presença de Coutinho desde o início é uma delas? Mudanças no ataque? Ajustes na defesa? O cenário está completamente aberto, e a opinião da torcida é fundamental nesse momento decisivo. Deixe sua análise sobre o que funcionou, o que faltou e o que precisa mudar para que o Vasco consiga avançar na Copa do Brasil. A palavra agora é sua. Como você viu o desempenho do time ontem e o que espera para a decisão no Rio? Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Vasco. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Vasco. Até o próximo vídeo.